Resolvido o problema de reconhecer o status, o estado de um computador na rede e tirando um pouco a sobrecarga desses computadores, deles terem que tomar conta do que acontecia, deixar de acontecer na rede, eles tinham outras coisas para fazer, vamos passar para melhorar isso aqui, objetivando primeiro duas coisas. Primeiro, o cabo coaxial permitia, limitava a minha rede a 10 megabits por segundo, ele não conseguia trabalhar com frequências de sinais maiores, que permitiria eu trabalhar com velocidade maior, e também não permitia eu ter uma comunicação full duplex, que passava de um lado para o outro simultaneamente, né? Ia um, depois voltava. Eu não tinha jeito de passar um sinal para um lado e um sinal para o outro ao mesmo tempo. E terceiro, tinha aquela demanda que os clientes, as empresas estavam falando assim, eu gostaria que eu tivesse um investimento só que servisse para a rede de computadores, porque é tráfego de informação, mas eu também tenho tráfego de informação na minha telefonia, porque a informação aí trafega por voz, né? Eu não posso perder, para ter o tráfego de dados de computador para computador, não posso perder o tráfego de voz de pessoa, operador de computador para operador de computador, né? Aí o pessoal pegou e partiu para uma outra ideia, que é o cabo de par trançado, que é basicamente esse aqui, tá? Vamos melhorar aqui a nossa tela, volta, tá aqui, beleza? O cabo de par trançado. Esse cabo que a gente conhece, que a gente vê aqui na sala de aula, tem azul normalmente, tem alguns vermelhos, tem cinza, tem verde, tá? A maior parte aqui nossa é azul, tá? Mas azul é só a capa de fora. O que é o cabo mesmo são esses 4 pares que eu estou vendo aqui, um amarelo, laranja e branco, um verde e branco, um azul e branco e um marrom e branco, tá? Bom, antes que você pergunte, eu estou falando duas coisas. Primeiro, que eu quero um cabo que permita eu trabalhar com comunicação de dados e com telefonia, tá? Então, um desses pares aqui vai servir para telefonia. No caso aqui é o azul, tá? O azul e o branco do azul. Para poder fazer o tráfego passando de um lado para o outro, do outro para um, simultaneamente, fazer o tal do full duplex, eu preciso de 2 pares. Então, vou usar o verde e o laranja. Então, eu tenho o laranja e o branco do laranja, e o verde e o branco do verde, tá? O branco da cor sempre é a referência do sinal que passa na cor. Professor, e esse cabo marrom, esse par marrom com branco do marrom, para que serve? Eu não sei exatamente quando, porque eles colocaram ou definiram que tinha que ter um par aí, não. Talvez pode ter sido assim, eu já estou criando um tipo de cabo de par trançado porque há uma demanda de juntar a comunicação de dados do computador à comunicação de voz, que usa um par só. Mas de repente eu posso precisar de mais algum par para fazer alguma coisa que eu ainda não sei o que vai ser. Então coloca lá o marrom com branco, tá? Eu não sei, ou seja, eu não sei quando foi que isso surgiu, mas eu posso dizer uma coisa para você. O azul é telefonia, o laranja e o verde é dados, comunicação de dados, é a rede de computadores. E o marrom é variado, você pode pôr um outro sistema auxiliar ali. Por exemplo, eu tenho vídeo, eu tenho vigilância, eu tenho alarme, eu tenho automação, tá? Tem várias coisas que eu posso usar. Obviamente que eu não vou poder botar mais do que uma coisa, com certeza, talvez possa, mas eu não conheço, botar mais do que uma coisa nesse marrom aí, tá? Mas eu sei que eu posso, com o laranja e o verde, ter uma comunicação de computador e com o azul eu ter a comunicação de voz via telefone.
Aí eu fui com o marrom para fazer qualquer outra coisa, tá? Então, nesse caso, eu tenho isso aqui como exemplo de um cabo de par trançado. Repara que ele é par trançado por quê? Porque eu tenho os pares de fios trançados formando o tal do cabo. E eu sugiro que, ou então alguém me perguntou, professor, por que ele é trançado? Só para separar os pares? Não. Eles são trançados porque o fio de telefone, que é aquele cinzazinho de duas perninhas, que usa dentro dos prédios, dentro das casas, eles são fios bem finos, com uma capazinha muito vagabunda, porque a tensão dele é baixa, e eles são trançados. Eles são trançados um certo número de vezes, porque conforme o número de torções que ele dá por unidade de comprimento, isso vai permitir ele trabalhar com uma frequência maior ou menor de sinal. Tipicamente ele teria então, para usar no telefone, ele teria que ser capaz de trabalhar com a frequência que consegue trabalhar com a frequência da voz humana, do ser humano. A faixa de frequência que a gente fala e ouve. Tá? O computador também vai ter isso, vai ter que trabalhar com a frequência e o vídeo, a automação, sei lá o que for que você colocar no par marrom também vai ter a mesma coisa. Tá? Aqui não dá para ver muita coisa, apesar de que eu estou achando que o par laranja tem um número de torções maior do que o par verde. O par verde está mais parecido aqui com o azul e o marrom está no meio do caminho. Ele é mais torcido que o azul e verde e menos torcido que o laranja. Tá? Isso é uma coisa que eu observo visualmente nesse exemplo dessa imagem. Tá? Nós depois vamos fazer uma dissecação de um cabo para considerar isso aqui. Tá? Pois bem, se eu mudei o tipo do cabo, isso também me permite trocar o tipo de conector, ou talvez até exija que eu mude o tipo de conector. Pois bem, nessa altura do acontecimento já havia um tipo de conector que era usado na telefonia, que era o RJ alguma coisa lá, tá? Com 4 ou com 6 pinos. O pessoal pegou e passou a usar um conector com 8 pinos. Tá? Então aqui está com cortesia de um fornecedor, uma foto que eles usam no site de venda deles, mostrando um cabo com os conectores encaixados. Isso aqui é um desenho, o conector não está todo perfeitamente desenhado, mas tem uma coisa aqui muito interessante que eu queria mostrar para vocês. Você tem as lâminas de um lado e o cabo entra do outro lado. Então tem a parte do encaixe aqui, né? Tem a parte do encaixe aqui e tem a parte do cabo do outro lado. Na parte do cabo, ele tem, não está mostrando muito bem aqui, mas ele tem uma janelinha nessa parte plana aqui de cima, onde quando você crimpa o cabo, ele abaixa um pedaço, uma lingueta de plástico que vai prender a capa azul. A capa azul deixa passar os fios para cá, que nem a gente viu aqui. Quando eu olho aqui, ó, a capa azul, você tira a capa azul e os fios seguem em frente. Tá? Então essas pontas aqui vão ficar encaixadas dentro ou embaixo dessas lâminas aqui. Tá? Tá aqui o conector. Então, ó, o cabo vem daqui de trás, o cabo vem daqui de trás e as lâminas estão aqui na frente. Então, essa janela aqui de cima é a tal da janelinha que tem uma lingueta de acrílico, de plástico transparente, cristal, que quando você crimpa o cabo, ele vai e desce aquela lingueta ali e meio que morde aquela capa azul. Tá? Repara que aqui na frente, nas linguetas, ela parece que tem um garfinho, né?
ela tem mesmo. Se você pegar e tirar uma lingueta dessa aqui, você vai ver que é uma peça de metal. Não sei se ela é banhada a ouro, se não é. Tem uns que dizem que é, tem uns que dizem que não é. Tem uns que é simplesmente um latão amarelo. Mas a ponta delas aqui embaixo é o seguinte: quando você crimpa ela, o fio, cada um daqueles 8 fios que tem no cabo par trançado, está passando embaixo daqueles dentes do garfo ali. Quando você crimpa, ele vai lá e espeta e corta a capa e encosta no cobre do fio. E aí ele faz o contato. Tá? Eu peço que vocês prestem bastante atenção em duas coisas. Primeiro, que tem um afinamento aqui, do meio do conector até as linguetas, que só dá para passar um fio de cada vez. Ele tem os canais, os 8 canais para passar 8 fios finos, né? E qual é o detalhe? Bom, basicamente isso aí. É que ele afina aqui, tá? Então eu não consigo chegar com a capa azul até embaixo da lingueta, nem é para chegar, tá? Mas eu tenho que entrar com a capa azul aqui embaixo, porque a boca que tem aqui para enfiar o cabo, ela é muito grande para os fios. Se eu pegar e tirar a capa azul, descascar o fio todo, deixar só os 8 perninhas de fio ali, ela vai ficar folgada aqui. Essa lingueta não vai baixar e prender esses fios. Eu vou mostrar isso, como é que é o problema no cabo aqui, e a gente vai discutir por que não pode passar daquele ponto ali, tá? Então, isso aqui é o cabo UTP, tá? Tem o STP também, que é o Shielded. UTP que é um Shielded Twisted Par, ou par trançado sem blindagem. E tem o STP, que é o par trançado com blindagem, tá? Vamos ver mais fisicamente agora com ele.